que a certeza da presença de Jesus, da sua graça, do seu amor, façam com que o seu coração tenha paz e você descanse. E cada culto nós respondemos a Deus, dizendo: usa-me, Senhor. Ou ficando indiferente, ou dizendo não. Você vai dar uma resposta no final do culto. E eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui, agradecer o pastor Pedrosa, que foi porta-voz do pastor Rubens, da confiança do pastor Rubens, para que eu pudesse estar aqui, pastor, falando às irmãs e a todos os irmãos. Durante 15 anos e meio, Deus me deu a oportunidade de ser capelã voluntária na Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. E o projeto Bálsamo foi iniciado algum tempo depois, inicialmente com o objetivo de atender as mulheres que eu atendia na delegacia, muitas vezes as mulheres vítimas, os autores, e nós não sabíamos para onde encaminhar. Iniciamos o projeto Bálsamo, e ele continua funcionando atualmente com 10 conselheiros bíblicos, especialmente nesse tempo da pandemia. Não podemos atender lá na sala da teológica, onde é o nosso local, mas os conselheiros estão atendendo por telefone, por videochamada, e como temos recebido pessoas necessitadas. Algumas que conhecem a palavra de Deus estão nas igrejas, mas muitas que ainda não conhecem e precisam muito de Jesus. Eu quero orar mais uma vez, me rendendo ao Senhor. Pai querido, me coloco diante do Senhor, clamando que o Teu Espírito gere vida na palavra que vai ser transmitida. Senhor, que haja diferença, que não seja apenas um tempo a mais. Nosso coração foi preparado com mensagens tão lindas, tão especiais, e que nós não nos acomodemos, mas possamos dizer de todo o coração: usa-me, Senhor, eis-me aqui, e trabalha a começar de mim, em nome de Jesus. Amém. Empoderamento feminino foi o tema que veio ao meu coração. E o termo empoderar se tornou muito frequente, especialmente por ocasião do Dia Internacional da Mulher, como vai ser amanhã, se referindo à condição feminina. Aliás, esse Dia Internacional da Mulher, ele foi instituído para lembrar a luta travada por mulheres em busca da garantia dos seus direitos trabalhistas, direito ao voto, direito à igualdade social. E essa luta abrange mais do que isso, abrange a liberdade de cada uma ter sua própria vida, como é dito. Agora, o significado de empoderar é de obter ou conceder poder, e de conceder ou de conseguir poder, ou de obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso, passar a ter domínio sobre sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Tudo isso é muito usado para o empoderamento das mulheres. A empoderada é aquela que obteve o poder que ela procurava, se tornou ainda mais poderosa, se empoderou. E tem a ver também com uma ação de domínio sobre determinada situação. Tem a ver com conscientização social, de grupos sociais. E tem a ver com posicionar-se
na luta por direitos. E esse empoderamento é muitas vezes dito para que haja mais representatividade da mulher na política, por exemplo. E o empoderamento feminino significa o fortalecimento da independência das mulheres. Empoderar as mulheres é assegurar que elas tenham as mesmas oportunidades que os homens. Mas isso se liga a um esforço legítimo, muito importante, que se deve ter para com as mulheres, para que elas sejam protegidas nas várias áreas onde ocorrem violências contra elas. Por exemplo, violência física, bater, dar soco, empurrão, tapa, seja o que for. A violência patrimonial, quando você destrói alguma coisa de valor para uma mulher, ou você destrói os seus bens, você a impede de trabalhar, de usar o seu dinheiro. Outra forma de violência é a moral, feita através da fala, a calúnia, a injúria, a difamação. Se atribui um mal, alguma coisa ruim àquela mulher, algo que vai comprometer a honra dela. É uma violência moral. Mas tem também, tão comum em tantos lares, a violência psicológica, que é aquilo de diminuir a pessoa, humilhar, ameaçar, destratar, que traz tantos danos emocionais. E a última, a violência sexual, que vai desde a molestação ao estupro, as relações sexuais exigidas, forçadas, obrigar a abortar. E eu quero agora que os irmãos abram a palavra de Deus em Gênesis 1, 27, 28a. Diz assim a palavra: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Homem e mulher igualmente criados por Deus, a imagem dele, e foram abençoados da mesma forma. Mas desde que entrou a desobediência, o desejo de fazer a própria vontade, esse sistema pecaminoso só foi se solidificando. O ser humano, ele é antropocêntrico. A sociedade que nós vivemos, ela é antropocêntrica. Tudo está girando em torno da pessoa. Eu quero, eu preciso, eu faço qualquer coisa para obter o que eu quero, mesmo que eu descarte alguém, mesmo que eu ponha de lado valores. É isso que a nossa sociedade vive. Busca ser mais do que o outro. A pessoa sobe num pedestal e olha de cima para baixo. Se considera mais importante, maior, e subjuga o outro, trazendo humilhação, amargura, dor, principalmente nos relacionamentos mais próximos, que acontecem dentro de casa, com os familiares, e é daí que eclode toda forma de violência doméstica. Todo esforço que se faz para conseguir esse empoderamento social tem resultado em inflar o eu, o ego, trazendo orgulho, altivez, egoísmo, disputa. Mas traz também amargura, revolta, desejo de vingança e até mesmo um senso de inutilidade se não consegue se empoderar como gostaria. E isso tem levado a quê? Alguns resultados que nós já estamos vendo. Homens indecisos
enfraquecidos, com dificuldade para assumir responsabilidade. E cada nova geração vem mostrando esse enfraquecimento. E muitos estão rejeitando sua masculinidade, a liderança, a responsabilidade, optando por outro gênero. E por outro lado, nós vemos tantas mulheres insatisfeitas, opressoras, infelizes. Tudo que fazem e conseguem não satisfaz. E é interessante que a Bíblia trata desse assunto e fala da primeira busca vitoriosa por direitos femininos. Que bom que a Bíblia fala. Vamos lá para Números, capítulo 27, do versículo 3 ao 7. Eu vou narrar o texto para os irmãos. As 5 filhas de Zelofeade, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza, eram descendentes de Manassés, o filho de José, que foi governador do Egito. Elas sentiram um problema que havia. Conversaram, concordaram e foram juntas até a entrada da tenda do encontro, ou do tabernáculo que Deus havia mandado fazer. Moisés conduziu o povo de Deus desde o Egito até a entrada de Canaã, a terra prometida por Deus, onde todas as famílias iam receber suas heranças. E foi com muito respeito, muito temor, que aquelas 5 filhas, 5 irmãs, vieram até a entrada da tenda e se prostraram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, filho de Arão, e dos líderes da comunidade. E ali elas apresentaram a causa delas. E elas disseram: nosso pai morreu no deserto, não por participar de qualquer das rebeliões, morreu sem ter tido filho homem. Não queremos que o nome do nosso pai desapareça do seu clã, porque não tem filho homem. Por isso viemos pedir: dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés, o servo do Senhor, levou o caso perante Deus. E Deus respondeu dizendo: elas têm razão, vão receber herança entre os parentes do pai. Vamos reconhecê-las como herdeiras. E assim foi gerada uma mudança na legislação dada pelo próprio Deus, cerca de 38 anos antes, lá no Monte Sinai. A legislação não incluía esse aspecto. Mas agora iam surgir situações práticas, pois eles estavam para se estabelecer no território que Deus já havia prometido que ia dar para os seus antepassados. E foi pela iniciativa dessas 5 irmãs que fizeram a coisa certa, sem rebelião, sem ativismo, sem amargura, no tempo próprio, na maneira própria. E Deus, então, atendeu a solicitação e ficou estabelecido que na linha de sucessão, uma filha teria o mesmo direito que o filho. Seria herdeira também. As causas precisam ser levadas a Deus. O nosso Deus é o justo juiz. Deus atendeu a solicitação delas. E Ele continua sendo um Deus que ouve e atende. Elas fizeram diferente de Miriam, a irmã de Moisés, que logo que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, ela ficou tão feliz que ela entoou um cântico e outras mulheres vieram com tamboris e cantaram e exaltaram ao Senhor. Pouco tempo depois, essa mesma Miriam
quando Moisés fez alguma coisa que ela achou inadequado, o que ela fez? Ao invés de ir a Deus, ao invés de ir falar com Moisés, ela falou mal dele, incitou os demais liderados contra Moisés. Ela quis se colocar numa posição que Deus não a colocara e teve lepra. Precisou ficar uma semana separada da comunidade. Sua altivez e busca de se autoempoderar trouxe para ela a consequência da lepra. Até que ela reconheceu que tolamente cometeu aquele pecado. É tolice lutar por qualquer causa que não tenha a aprovação de Deus. Coloque tudo diante dele primeiro, qualquer causa. E há uma luta constante pelo empoderamento social. E nós vivemos numa sociedade injusta, em que as pessoas olham, você chega num lugar, ela olha a sua aparência, ela olha a cor da sua pele, ela olha a sua raça, ela olha a sua condição social, cultural, econômica, tudo isso. E isso não irá mudar. As pessoas olham e valorizam ou desvalorizam. Por que não vai mudar? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 1 e 2, ele nos avisa: virão tempos difíceis. Os homens e mulheres irão de mal a pior, pois serão egoístas, presunçosos, arrogantes, voltados para si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Cuidado, marido, com a forma que você trata a sua esposa. Cuidado com a maneira que você trata os filhos. Há tantas mulheres que respeitam, que cuidam do marido, mas não recebem o tratamento respeitoso e amoroso que Deus requer. Como se ele estivesse num nível mais alto e a mulher num nível abaixo. Nós somos iguais aos olhos de Deus. Temos funções diferentes, mas somos iguais. E eu creio que a pandemia tem trazido um fato, uma oportunidade para muitos maridos e filhos que agora trabalham home office ou passam um tempo maior em casa, podem ver como o trabalho da mulher é contínuo, é diversificado. E o trabalho não é só dela para ela. O trabalho é para a família, é da família. E todos precisam participar. Mas também eu preciso dizer, cuidado, mulher, com a maneira que você trata seu marido e filhos. Valorize e não diminua. Ame e respeite. O bom trato é para todos, com amabilidade, fazendo tudo com amor, como se fosse para quem? Para o Senhor. Tudo o que fazemos. Mas nossa ênfase é para um empoderamento maior de tremendos resultados. Eu quero convidar as mulheres que estão aqui, jovens, adultas, mas eu quero convidar também os homens, jovens, adolescentes, adultos, a entrarem numa luta pelo empoderamento espiritual. Ele é o oposto do que nós vemos. O empoderamento social é para inflar o ego, crescer o eu, meus direitos, minhas conquistas, ter visibilidade, ocupar espaço. O espiritual, oposto, é para se esvaziar primeiro e então se encher. Esvaziar do orgulho, altivez, arrogância
E para encher esse espaço interior, o nosso coração, de onde procedem todas as saídas da vida, como diz Provérbios 4:23. Esse empoderamento leva você a diminuir para crescer, esvaziar para algo melhor ocupar seu coração, algo duradouro, de valor eterno. A mulher cristã, idosa, adulta, jovem, adolescente, seja qual for, precisa do verdadeiro empoderamento, como o homem também, da mesma forma. Mas onde buscar? Como? Em que esse empoderamento resulta? Abra a palavra de Deus no Salmo 91 e deixe aberto, verso 1 e 2, tão conhecido e amado esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso mesmo. O texto fala de alguém que busca a Deus. Não restringe a prática da fé a vir aos domingos à igreja, a se conectar através de uma das mídias e assiste um culto, uma mensagem, canta um louvor. Ele não se atém a isso. Ele conhece o Pai Celestial, não por uma fé herdada, mas por sua própria experiência. Busca o Senhor com frequência, com constância, a ponto de não ser apenas um encontro. Não marca um encontro com Deus e depois se retira e vai viver a sua maneira. É alguém que busca e permanece. E esse salmo, que é rico de tantas promessas, de tantas bênçãos, de livramentos, são todas essas promessas para quem habita, para quem vive, para quem reside, para quem tem seu endereço e domicílio no esconderijo do Altíssimo. É aquele que habita, que vai ter descanso. É essa pessoa que pode afirmar: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas onde fica esse esconderijo para a gente ir buscar? Veja lá em Mateus 6:6. Jesus diz assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. E seu pai, que vê em segredo, te recompensará. Derrame o seu coração, suas alegrias, suas vitórias, mas também suas dores, angústias, opressões, aflições, seus desejos. Esse é o lugar de conhecer de fato, a gente ver com os próprios olhos quem é o Deus que nos criou. Quem é esse Deus que nos ama, que nos abraça, que nos acolhe? Deus que se interessa por tudo que diz respeito a nós. Ele é o Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o provedor. Mas para chegar nesse esconderijo, nesse lugar secreto, a gente tem que se abaixar. A gente tem que se humilhar. A gente precisa diminuir, se ver necessitado e dependente de Jesus. É humilhar-se, negar-se a si mesmo, se vendo incapaz de se prover, de se proteger, de conseguir por si mesmo o que é melhor. E Pedro vai nos ensinar na primeira carta, capítulo 5, versículos 5 e 6. Deus atenta para quem? Para os humildes, mas opõe-se aos orgulhosos, mantém distância. Por isso Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele os exalte.
Qual é o resultado de buscar e permanecer neste lugar secreto, nesse esconderijo, nesse lugar de proteção e de provisão? Qual é? Primeira coisa, recebe descanso. Há uma sombra restauradora, há um lugar de refrigério junto ao Todo-Poderoso, o El Shaddai. E seguem então tantas promessas: proteção, livramento, vitória, saúde, vida e honra. O Senhor dá honra. Eu quero agora mencionar 3 exemplos bíblicos de mulheres que buscaram e saíram de uma situação opressiva, vergonhosa, difícil e foram devidamente empoderadas. Quais foram? Lucas 8, 43 a 48. Vai nos falar da mulher hemorrágica. A lei cerimonial dos judeus considerava aquela mulher como impura, imunda. Seu fluxo sanguíneo era contínuo há 12 anos. Onde ela se sentava era considerado impuro. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo. Ela ficava separada, humilhada, destituída de dar e de receber carinho, pois onde ela tocava ficava impuro. Mas essa mulher se empoderou de coragem e de fé. Ela se esvaziou da desesperança, da incredulidade, da acomodação de permanecer como ela estava, mesmo já tendo gasto todos os recursos dela com os médicos, não adiantando nada. Mas essa mulher foi abrindo espaço no meio da multidão, empenhada em conseguir se aproximar de Jesus. E ela queria mais do que aproximar de Jesus. Ela queria tocar na veste de Jesus, porque ela cria que Jesus poderia tirá-la daquela situação subhumana que ela vivia. E ela então enfrentou o preconceito religioso e foi confiante no que Jesus faria. Ela não chegou de frente, ela veio por trás. E ela creu, e ela foi e tocou na borda do manto de Jesus. Imediatamente ela foi curada. O fluxo estancou, ela percebeu isso. Quando Jesus perguntou quem o tocara, Pedro ficou meio aborrecido, ponderou com ele. Como é que nós vamos saber quem tocou no Senhor? Com tanta gente comprimindo, querendo chegar mais pertinho de Jesus, não era possível saber. Mas aquele toque foi diferente. Tocou em Jesus e saiu o poder curador dele. Aquela mulher tentou passar despercebida, mas ela foi descoberta. Ela então prostrou-se aos pés de Jesus. A palavra diz que ela estava tremendo de medo. E ela revelou sua luta e também a vitória. Fui curada. E Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Essa mulher voltou empoderada pela fé em Jesus, pela busca em Jesus. Ela recebeu a cura para o corpo e ela recebeu a paz que vai além da necessidade física. Outro exemplo está em Lucas 13, de 10 a 17. A mulher encurvada. Que busca perseverante daquela mulher. Jesus estava num sábado ensinando numa sinagoga.
E entre as pessoas que estavam ali para cultuar e ouvir a leitura da lei e dos profetas, estava uma mulher, com certeza assentada muito atrás, separada do lugar onde os homens se assentavam. Mas Jesus viu onde aquela mulher estava. Ela não podia caminhar de forma correta. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar. E não foi um acidente que ela fraturou a coluna. Não era uma doença degenerativa que ela tinha. Era muito pior que isso. Ela era uma sofredora. Pior, muito pior. Por quê? Era um espírito maligno que fazia com que ela andasse naquela condição, encurvada, sem poder levantar a cabeça, humilhada, envergonhada daquela sua situação. Jesus a viu entre os presentes, viu a dificuldade daquela mulher, viu que ela estava ali procurando consolo, alívio para o corpo e para a alma. E Jesus a chamou para sair do seu lugar e vir à frente. Ela agora teria que caminhar à vista de todo mundo, que poderia notar ainda mais a maneira difícil, encurvada que ela estava. Nós não sabemos o que ela sentiu. Eu me imaginei no lugar dela, me sentindo envergonhada, com medo de ir até a frente. Mas ela obedeceu e ela foi. E Jesus lhe garantiu que agora ela estava livre da sua doença. E quando ela chegou na frente, Jesus impôs suas mãos sobre ela. E a palavra diz que imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ela foi empoderada por Jesus para andar de forma livre. Livre do peso que a mantinha encurvada, do que parecia ser só uma enfermidade física, mas era uma prisão espiritual. E tantas pessoas, tantas mulheres estão vivendo encurvadas. Pessoas aprisionadas por filosofias vazias, ilusórias, por amarguras, insatisfação com a vida, com as pessoas, consigo mesmas, e vivem com essa sensação de que caminham encurvadas. Não dá para se erguer, não podem se endireitar, não podem sozinhas mudar essa situação. Mas para que Jesus veio? Jesus veio para libertar os cativos. Jesus disse: se o Filho os libertar, de fato serão livres. João 6, 8, 36. Esse empoderamento que liberta da opressão maligna, só Jesus pode dar. 18 anos aquela mulher andou naquela condição, sofreu tanto. E não desistiu de ir à sinagoga para ouvir e aprender de Deus. Perseverou na sua busca de ser liberta do seu aprisionamento. E nesta noite, em nome de Jesus, eu também quero dizer: seja empoderada, seja empoderado por Jesus, para ser livre de toda opressão maligna que está permeando esse mundo. E o terceiro exemplo está em Marcos 7, 24 até o 30. A mulher Cirofenícia. Jesus foi anunciar a mensagem de Deus perto de Tiro e Sidom. Ele estava cansado, precisava de um tempo tranquilo, como nós tantas vezes precisamos. Só que foi impossível manter em segredo a presença dele ali. E uma mulher estrangeira, Cirofenícia, quando soube que Jesus estava naquele lugar, veio a ele. Mas veio já gritando de longe: Jesus, tem misericórdia de mim,
minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Seus gritos ecoavam. E os discípulos ouviram e ficaram incomodados. E pediram para Jesus, o quê? Que a mandasse embora, porque ela estava gritando muito. Jesus ouviu o clamor daquela mãe e não falou nada. A mulher se aproximou, se prostrou, ajoelhada diante de Jesus e o adorou numa expressão de fé. Ela reconhecia que Jesus era poderoso e pediu, Senhor, ajuda-me. Suas forças deviam estar no fim. Não havia nada, nem ninguém que pudesse ajudá-la no tormento da sua filha. Aquilo que ela padecia, a não ser Jesus. E isso ela tinha certeza. Ela foi à fonte certa e foi com um coração humilde. E o que aconteceu? Pouco antes, Jesus havia acabado de dizer que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher sabia que ela não era parte do povo escolhido. Ela era uma estrangeira. Nenhum judeu podia entrar na casa dela, porque ele ficava impuro. E ela vivia sob o peso difícil da discriminação. Quando Jesus falou com ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava humilhando, mas Jesus estava reconhecendo que era assim que ela era vista. Mas a presença de Jesus trouxe sabedoria, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria. E a mulher respondeu assim, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não desistiu diante desse embaraço. Falou com sabedoria, com humildade, não se encheu de autocomiseração, se vendo tão sofredora, humilhada por ser estrangeira, com a filha totalmente dominada por um espírito maligno. Não, seus olhos foram colocados naquele que viu o seu coração, viu ali uma grande fé. E por isso nós temos o que Jesus falou. Ele disse, por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E aquela mulher foi e encontrou sua filha deitada na cama e liberta. O demônio a deixara. Não importa como as pessoas veem você, que valor ou que desvalor lhe atribui. Vá a Jesus. Os obstáculos surgem, mas fique diante dele. O adore. Busque sabedoria para reagir da forma correta. Seja humilde e não exigente. Ela saiu empoderada, porque ela foi humilde. O empoderamento que todos nós necessitamos, Jesus fala dele em Lucas 24:49. Jesus já ressuscitado disse aos discípulos, fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Os discípulos obedeceram, permaneceram lá, e Jesus novamente falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o empoderamento que nós precisamos receber. E para recebê-lo, é preciso diminuir o eu para Jesus crescer. É para quem não considera só os seus próprios interesses, mas também o que é do outro. E nossa grande dificuldade nos relacionamentos, seja no nível que for, é esse.
Quantas vezes o que nós queremos é ser grandes, prevalecer, controlar, ser servidos. Mas Jesus fala que nós precisamos nos esvaziar de todo orgulho, arrogância, altivez e colocar nosso ego sujeito à obediência a Cristo. Quando eu diminuo, esvazio, há lugar para o Espírito Santo encher e produzir aquele fruto lindo de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E esse empoderamento que nos leva a viver como testemunhas de Jesus. Não basta a gente falar de Jesus e precisamos e devemos falar. Nós temos que viver. E para viver representando Jesus como um cristão que ama, que valoriza os interesses do próximo, que cuida dos seus interesses, mas também dos outros, que não vê ninguém como maior ou melhor que o outro, todos são iguais. E foi por isso que Jesus nos deu um novo mandamento em João 13:34. Ele diz: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, nessa medida do meu amor, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse Jesus que abriu mão da sua glória, se esvaziou, se fez semelhante a nós. Não é a religião de alguém que liberta. Não é a justiça humana. Não são as leis governamentais. Não são os movimentos feministas. É Jesus que nos liberta do pecado. É Jesus que nos fortalece para resistirmos às tentações, para sermos fiéis, pensando mais em Deus do que em nós. E vivendo assim que vamos ser testemunhas de Jesus. Eu quero concluir dizendo que o empoderamento de caráter social traz a ideia de autoritarismo, autossuficiência. É tomar poder para si, é conduzir sua própria vida da forma que quiser. Isso frustra. Mas o empoderamento oferecido por Jesus é para diminuir o eu, ver o outro como igual, é para amar como Ele nos ama. Isso traz aproximação, traz comunhão, traz paz, alegria. Jesus quer dizer a você hoje, você que compareceu aqui à igreja nesse culto, você que está em casa, você que está usando uma das mídias, Jesus quer dizer hoje: filha, a tua fé, a sua fé a curou. Filho, a sua fé o curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Você pode voltar empoderada pela fé em Jesus. Seja empoderada por Jesus para ser livre da opressão maligna que permeia o mundo. Muitos estão caminhando eretos, elegantes, mas a alma está encurvada, como o corpo daquela mulher por 18 anos. Jesus veio libertar e Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, abaixados, e eu os aliviarei. Se o Filho os libertar, sereis livres. Os obstáculos surgem, as humilhações, mas fique diante de Jesus, o adore, busque sabedoria para reagir de forma correta. Seja humilde e não exigente, não desanime. E só poderemos testemunhar de Jesus cheios do poder do Espírito Santo. Só tem duas formas de empoderamento. Qual você quer? O de baixo, do sistema do mundo, para inflar o eu. Eu quero, eu posso. E você vai ficar vazio. A outra é o empoderamento que vem de cima, que leva você a dizer: eu não posso, mas Jesus pode. E eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Não posso por minhas forças, mas posso unida a Jesus.
Qual a forma de empoderamento que você está buscando? Qual a resposta que você vai dar para o Senhor esta noite? Uma resposta vai ser dada. Usa-me, esvazia-me primeiro, me use para a tua glória. Ou você vai se encher mais de si. Indiferente não dá para ficar. Curve a sua cabeça. Senhor, entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que o teu Espírito Santo mova corações para tomar uma decisão diante de ti. Que se levantem pessoas empoderadas para acudir tantas vidas em desespero, esse mundo angustiado no meio dessa pandemia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta cidade, do Brasil e do mundo, e levanta pessoas cheias do teu poder para viver Jesus onde estiverem. Oro, Senhor, suplicando isso no nome bendito e precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém.